Você me falou que você é contra a pornografia, né? Sim. Sim, fala só. Sim. Me conta como que era você chegou. o único assunto que eu queria falar aqui hoje. Que eu falei, mano, eu preciso falar sobre isso. Então, porque eu acho que... Pode falar bastante foi uma palavrão? armadilha, né, Paulo? Foi. Foi uma armadilha. Essa é a nossa revolução. Eu tenho certeza que todos os punheteiros assistem este deve ter muitos punheteiros podcast, assistindo aqui. Com certeza. Então agora eu vou, né, explicar algumas coisas pra vocês que eu descobri. Né? Uma coisa que eu tava falando com a Amy é que depois que eu fiz a leitura de um livro chamado Your Brain on Porn, que é um estudo que fala sobre os efeitos do consumo da pornografia, tanto em homens quanto mulheres. Depois que eu li esse livro, eu mudei. Né? Mas eu nunca falei para as pessoas que eu consumia pornografia. Né? Primeira Playboy que eu comprei foi a Playboy da Feiticeira. Nossa, né? E eu lembro assim perfeitamente aquela capa rosa, ela num cenário meio Oriente Médio, assim, tinha uma romã no meio lá, eu não lembro exatamente qual que era o papel da romã. Mas isso... Né, eu consumi pornografia, né? Eu tinha Playboy, tinha revistinhas e tudo mais. Mas a pornografia por vídeo, ela só chegou na minha casa depois que eu tive acesso à internet, com 18 anos de idade. Então, de certo modo, quando a gente analisa a intensidade do estímulo provocado pela foto, comparado com o estímulo provocado pela vida real, não tem comparação. A vida real é muito melhor. Sim. Né? É muito mais intenso do que você ler uma Playboy. Né? A Playboy em si, cara, eu duvido que o cara fique mais do que 3 vezes olhando uma Playboy. Porque o estímulo dele perde a graça muito rápido. E aí, no livro, ele fala sobre isso, sobre não é a pornografia em si, porque a pornografia sempre existiu, a nudez sempre existiu, as imagens eróticas sempre existiram. É só você abrir qualquer livro de história da arte que você vai ver um monte de mulher nua, né? Um monte de esculturas de mulheres nuas. E não é a nudez, não é isso. Mas o que a nossa geração tem de diferente, que é o que realmente está estragando o cérebro dos jovens, né, e dos adultos também, é a multiplicidade de estímulos, a velocidade em que o estímulo é alternado e a intensidade desse estímulo. Né? Quero mandar um super abraço aqui para o Miguel Soriani, um grande amigo meu. Ele esteve aí conosco no Projeto Policial, fez o curso de tiro domingo passado, a gente falou sobre isso. E ele fala, ele trabalha muito com o vício da pornografia, e ele fala que a intensidade do estímulo é tão grande que faz com que os homens percam o contato com a realidade sexual. Então, com o consumo da pornografia e a masturbação, tem um momento em que o cara não vê mais prazer e satisfação em ter uma mulher. Ou ter uma mulher ter um homem. Mas aí é o ponto do vício, né? Não, aí já é o ponto que estragou a cabeça. Já passou do... Já passou do ponto do vício. Entendi. O vício é quando você começa a consumir e aquilo começa a te estimular mais do que a vida real. Mas os efeitos são muito sérios. Né? Então o cara ele não consegue mais alcançar o orgasmo com um homem e uma mulher. Aí tem que ter 2 mulheres e um homem. Né? Ele sobe o nível. Aí ele se acostuma com aquele nível de estímulo. Ele sobe o nível. 2 homens e 2 mulheres. Mais alguma outra coisa radical. Mais alguma outra coisa radical. E, o cara deu ali 6 meses, 1 ano, o cara tá consumindo pornografia absolutamente bizarra. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Eu não sei. Não aconteceu com você. Não, eu sei que... Tá, tudo bem, tem essa parte importante que você falou. Você começou a ter contato com isso só a partir dos 18 anos. E eu concordo que antes dos 18 anos não é. Tanto é que eu, como eu falei pra você aqui nos bastidores, apesar de trabalhar com isso, eu não assistia filmes. Mas é porque a gente e é da mesmo mesma eu geração. batendo a minha siririca em casa, tipo, eu consigo ter na minha mente, eu consigo... Limitar. Não, eu consigo ter fantasias na minha própria mente sem precisar estar olhando para algo. Eu acho que isso faz falta. Talvez esses jovens que fiquem consumindo isso, eles não consigam ter esse estímulo, tipo uma fantasia deles, que nasça deles e não... É o problema do consumo muito jovem, né? É o que a gente falou. Porra, hoje, o primeiro contato com pornografia é com 4, 5 anos de idade. Nossa, isso eu acho
Aí você bizarro. Desde essa tenra idade, o referencial de estímulo sexual passa a ser a pornografia, que é absolutamente diferente da realidade. Sim. Mas você não concorda também que até campanhas publicitárias, até novelas, claro, tudo, com né? certeza. Isso já não, estimula. A hora que eu comecei a perceber que eu estava hiperestimulado, então assim, o estímulo normal de um relacionamento homem-mulher, né, é aqui. É nível, por exemplo, nível 100. Tá? Isso é o que é ter um relacionamento com uma mulher. O que a gente vive é muito acima disso. Então a gente está o tempo todo no Instagram. Pode abrir o seu Instagram agora que vai ter coisas sexualizadas. Vai ter mulher com corpo escultural, homem com corpo mas escultural. Isso é que mais tem. Mas não era assim. Cara, não. Se você pensar agora, né, como era a feiticeira. Pensa na feiticeira. Mas como era lá naquela Playboy. Corpo saradão. Se você abrir a Playboy dela agora, você vai achar ela normal. Eu juro por Deus. Normal o quê? Esse tipo uma mulher normal hoje em dia. Hoje ela é uma mulher normal. Hoje? Não. Aquela na época, foto, sim. Se você olhar hoje, comparar ela hoje... Eu tenho a imagem que ela tinha o abdômen definidinho. Mas a imagem que eu tinha na minha cabeça era de uma mulher super gostosona. Super voluptuosa. Então, mas se você olhar hoje e você olhar o que existe na internet, no dia a dia, no Instagram, nas academias, são mulheres muito mais voluptuosas. Não tinha preenchimento de lábio. Isso é verdade. Não tinha silicone na bunda. Mulherada não tomava tanta bomba quanto toma hoje pra ficar com colchona, bundão, até porque ainda não se queria, né? Até hoje ainda tem mulheres que entram na academia e falam, então eu não quero ficar muito forte e tal. Mas a coisa foi intensificando tanto, né, que o padrão de mulher gostosa mudou muito. Eu vejo, por exemplo, como é que é o nome da mulher do Belo? A Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. Eu olhei ela, me dá medo. Sabe? Eu não consigo achar que aquilo é um corpo feminino. Mas isso tá mudando também, sabia? A gente tá tentando voltar um pouco mais pra... Tem mulher que tá tirando silicone. Exato. Isso faz sentido. Né? Tá tendo um retrocesso. Tá tentando voltar pro estímulo 100. Né? Então você abre Instagram, você abre YouTube, você vê televisão, novela, não sei o quê. O estímulo é sempre muito intenso, o tempo todo. Quantas vezes você vê pessoas nuas no seu dia, ou seminuas, ou insinuantes, ou sexualizadas? É muito intenso. E isso cria uma hiperestimulação. Quando você cria essa hiperestimulação, você deixa de ter contato com a realidade e você deixa de ter vontade e tesão relacionado com aquilo que é normal. Então, os relatos, né, que estão dentro desse livro, que são super interessantes, mostram qual que é o resultado de você consumir sempre um pouco mais intenso, sempre por mais tempo. Teve gente que me mandou direct dizendo assim, Paulo, eu ficava 5 horas olhando vídeo pornô. Meu Deus! Por quê? Porque o cara estava sempre procurando um estímulo mais forte. Então, mas aí, Paulo, é aquilo que eu acredito que tem como consumir sem se viciar. O problema é isso, se a pessoa assiste todo dia, mais de uma vez por dia. Exato. E realmente acontece isso. Uma coisa é você bater a sua punheta, né? Você já sabe o estímulo, a intensidade. Então, aí eu entendo que... Bater a punheta não gera um estímulo que não é real? Qual que é a relação entre bater uma punheta e ter uma relação sexual com uma mulher? Então, é bem diferente. Você não conhece mulheres que não conseguem gozar sem tocar a cirílica? Mas é porque isso se deve à incompetência da maioria dos homens, desculpa. Será que ela não se viciou naquele estímulo específico? Não, é porque a relação sexual com o homem, a mulher ela tem que se conhecer muito bem para ela ficar em posições que vão favorecer. É muito difícil uma mulher conseguir ter um orgasmo só vaginal. Geralmente ela vai ter que ter o estímulo do clitóris junto. Então, mas o estímulo que o cara proporciona não pode ser o suficiente? Claro que é, mas aí o cara tem que colaborar também. Tem cara que, tipo, vai lá, goza em 5 minutos e aí... Aí é incompetência. Acontece em todos os ramos, em tudo. Mas eu não acho que... eu gosto de bater sirica, mas eu também não é todo dia, não é várias vezes por dia. Tem dias que é mais vezes do que outros. E isso não... E eu consigo ter orgasmo com homens. Eu acho que a mulher consegue ser um pouco mais controlada nesse ponto, né? Então, aí que eu digo, eu acho que é possível o cara assistir pornografia sem isso ser maléfico para ele. Mas ele tem que ter a ciência de que realmente... Equilíbrio, né, minha gente? Tudo que é demais na vida vai fazer mal. Que é que a sua punheta, você tem uma pressão que você bate, que
a vagina da mulher, nem que ela faça pompoarismo, ela não vai atingir aquela pressão, a mesma velocidade. Tá vendo? Né? Você não, já tem... Eu tenho entendimento. Você tem a noção correta. Mas eu sempre falo, mesmo pra quem me segue, cara, tudo que é demais faz mal. Eu também... E eu já, na webcam, eu já entrei em contato com caras que chegaram nesse vício de querer sempre uma coisa mais bizarra por isso. Porque eles começaram a assistir desde muito cedo. Então, coisas normais já não incitam mais eles. Cara... Se ele vem com uma coisa muito bizarra, eu não vou conseguir satisfazer ele. Já falou, olha, isso eu não faço e tal. E eu não sei se ele quer ouvir de mim. Já te pediu. Coisa bizarra que eu neguei é entrar na fantasia dele de pedofilia. Puta que pariu. Ou de incesto. Isso eu não faço. Não entro na onda de tipo assim. Se ele começa a me contar, então eu tenho um desejo por uma sobrinha minha, eu já, cara... Puta que pariu. Sai fora, aqui não é o lugar. Isso aí tá errado. Não, eu não estimulo isso de forma alguma. Aí tem os caras que começam a procurar coisa, tipo, uns fetiches assim, começa... Agora eu não sei se isso tem a ver com a quantidade de pornô que ele assiste ou se é uma coisa que tem a ver mais com já é uma psicológico. Parafilia. É, parafilia, que tipo, fetiche com cocô, essas coisas. Coprofilia, não é? Eu nem sei como é que é o nome disso, mas é que o termo pornográfico medicina, é skatting. Na medicina legal a gente estuda as parafilias. E é super legal. É? Porque todas elas têm um nome. E é muito difícil de memorizar tudo, É um nome estranho, né? É tipo dolismo, né? Que é a atração sexual por bonecas, né? Por manequins. Tem nome pra tudo. Eu não vou saber de cabeça aqui, né? Mas tem atração sexual por balões. Tem. Isso aí é coisa que é de boas fazer na webcam. Você já encontrou isso? Eu conheço uma amiga que o cara... Caralho. Pagou um valor pra ela comprar vários balões lá e ficar... Caralho. A bola do Kiko, sabe aquela bola do Kiko? Sei. Então, tem um cara que tinha fetiche por isso, essa minha amiga aí. Nossa, ele pediu pra ela comprar uma bola daquela e ficar sentando na bola e estourar a bola com as unhas. Isso, exato. Tá vendo? Pra que medicina legal se você pode aprender ao vivo? Caralho. Tem. Esses aí eu acho de leve, Mas a questão de... Já veio um cara conversar comigo e falar, então, eu já assisti, tipo, o normal, eu não procuro mais um pornô, só um homem ou uma mulher pra assistir. Tem que ser um bagulho, assim, cabuloso, louco, né? Esse é o problema. Então, esse cara, ele estragou a sexualidade dele. Mas tem volta. Dificilmente... Essa então, é boa tem notícia. volta. Porque o que eu vejo muito também é que muitos caras assistem... meio que por comodismo. Porque é difícil, o cara já não vai né? atrás de um relacionamento e tal, não sei o que. Eles entram nesse comodismo de tipo assim, não vou me arriscar a levar um fora. Ou então, minha mulher já não tem, o relacionamento não tá bom, vou me afundar na pornografia. Uhum. Né?